Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade. Este podcast é gratuito e a tua contribuição faz a diferença. Para doações, visita-me em sofialoureiro.com. Namasté e bem-vindos ao mundo das pessoas altamente sensíveis. E neste episódio eu quero falar sobre algo que penso que não é muito nomeado: bullying em adultos. O bullying, na verdade, não acontece só na escola. Às vezes acontece entre pessoas crescidas, maduras, com história e com anos de convivência. E muitas vezes vem disfarçado de ele é assim, é só debate, não leves as coisas a peito, estou a brincar. Neste episódio eu vou partilhar uma experiência pessoal, explicar o que pode ser bullying emocional em adultos, como o podes sentir no corpo e o que fazer para te proteger sem te abandonares. Eu sou a Sofia, sou terapeuta natural especializada em pessoas altamente sensíveis, faço mentoria de empoderamento da alta sensibilidade, integro ciência, espiritualidade e intuição para apoiar o bem-estar profundo das pessoas sensíveis. Uma das coisas que eu tenho observado é que pessoas conscientes continuam a tolerar relações que o seu sistema nervoso já identificou como inseguras. E neste contexto eu vou-te partilhar a minha experiência. Há uns anos atrás reencontrei um amigo de longa data. E no início as nossas interações pareciam naturais. Conversas longas, memórias antigas, mas havia sempre uma espécie de fricção e tensão no ar. Eu partilhava uma opinião, ele contrariava. Eu explicava melhor, ele escalava. Eu tentava manter leveza, ele transformava tudo em confronto. E no início eu pensei, bom, isto são só debates saudáveis. E deixava as coisas passar. Como era uma pessoa que eu encontrava esporadicamente, o que começou a acontecer era que eu comecei a observar que em cada encontro a sua atitude escalava um pouco mais. E sempre que nos despedíamos eu sentia algo muito claro no corpo. Ombros tensos, peito apertado, uma sensação estranha de ressentimento, frustração e até vergonha. E eu tenho que agradecer ao mindfulness, ou seja, à atenção plena, de ter desenvolvido esta capacidade de observar o que está a acontecer no meu corpo. Então, eu mesmo assim voltava sempre a reencontrar esta pessoa. Porque quando nós somos sensíveis, empáticos, conscientes, tendemos sempre a dar mais uma oportunidade às pessoas, tentar compreender e até duvidar de nós, dos nossos sentimentos, do que nós pensamos, dos nossos ressentimentos, até o momento em que eu observei que isto já não era fricção, isto já era ataque. E aí decidi observar-me com honestidade, porque na última interação o ataque foi já totalmente não aos assuntos que nós podíamos debater e ter pontos de vista diferentes, mas já era à minha pessoa. Como eu me vestia, como eu falava, como eu atuava. E então comecei a achar que isto realmente já era não uma amizade, mas algo de tóxico e que isto era um bullying emocional, mas em adultos. O que é o bullying emocional em adultos? Às vezes nem é necessariamente gritar, nem às vezes é necessariamente um insulto direto. É uma repetição de padrões. Pode ser uma repetição, por exemplo, de invalidação constante,
dos nossos valores, do que nós pensamos, do que nós sentimos, pode ser transformar tudo em debate muito aceso, pode ser ironia ou sarcasmo disfarçado de humor, isto é muitas vezes usado, pode ser crítica persistente, pode ser provocar-nos para testar as nossas reações, pode ser fazer-nos sentir errados. E há algo essencial: o corpo sabe antes da nossa mente o que é que está a acontecer. Como pessoas altamente sensíveis, nós podemos sentir no corpo, depois destas interações, depois destes encontros com estas pessoas, o que é que acontece. E muitas vezes podes reconhecer tensão depois dos encontros, reparar que tinhas uma constante necessidade de defender, reparar que a tua mente está constantemente a rever esta conversa horas ou até dias depois, reparar que sentes vergonha, uma sensação de vergonha sem motivo claro, reparar que diminuíste-te nestas interações, nestas conversas, reparar que tens um desgaste, um cansaço emocional, uma ressaca emocional. Se sais menor de uma conversa do que o que entraste, isso não é conexão, é desgaste. E não, isso não é sermos sensíveis demais. Isto é o nosso sistema nervoso a assinalar insegurança. Então, o que é que nós podemos fazer nestas ocasiões em que nós temos interações com pessoas que estão na nossa vida e porque estão há muito tempo e porque são amizades antigas e nós nos habituamos aos padrões, pensamos que temos que aguentar sempre isto. O que é que nós podemos fazer em relação a isto? A primeira coisa é validar o que nós realmente sentimos. Segundo, não precisas de grandes discursos para terminar este tipo de conversas. Às vezes, estabelecer limites podem ser frases simples que te ajudam a proteger-te. Coisas como: prefiro não discutir esse tema. Não me sinto confortável com esse tom. Não vou continuar esta conversa. Eu adoro esta. Não vou continuar esta conversa. É uma coisa que fecha assuntos. Outro, temos perspectivas diferentes. Não precisas de justificar mais do que isto. Não precisas de estar constantemente a provar o teu valor e não precisas entrar neste tipo de dinâmicas tóxicas e de conversas tóxicas. Depois o que acontece é que nós podemos ter mantras que nos ajudam. Coisas como: eu não preciso defender quem eu sou. Posso sair e continuar seguro. O meu valor não está em debate. Depois das interações, também é bom este tipo de autocompaixão ou bondade para connosco. Entender que é completamente compreensível que eu me sinta atacada, ou que eu me sinta ferida, ou que eu me sinta ressentida quando eu estou com uma pessoa e as conversas começam a ser tóxicas, até agressivas. Por isso, levamos bondade aos nossos sentimentos. É compreensível que isto me tenha afetado, estou a aprender. Escolher distância é maturidade. Posso proteger a minha paz. Tenho o direito e o dever de estabelecer limites que garantam o meu bem-estar. Por isso, a vergonha e o ressentimento, quando acolhidos com bondade, vão ensinar-nos onde ainda nos estamos a abandonar. E isso é crescimento. Tudo na nossa vida é aprendizagem e essas pessoas estão cá para nos ensinar a estabelecer limites e sermos mais bondosos connosco próprios. Vale a pena pensar nisto. Por isso, eu hoje o que partilhei contigo foi uma experiência pessoal de um reencontro com alguém que ao longo do tempo revelou um padrão de invalidação e confronto e ataque à minha pessoa. Expliquei o que pode ser bullying emocional em adultos e pode ser não uma agressão explícita, mas um desgaste, um padrão de desgaste repetido. Falei de como o corpo é um grande indicador, mesmo quando a mente tenta justificar as ações dos outros.
Se tu fores ao teu corpo, o teu corpo provavelmente está contraído e pode até ter ativado padrões, modos de stress e de sobrevivência e de defesa, ok? E partilhei também o que podes fazer, desde colocar limites simples durante a conversa, a usares mantras reguladores e trazer autocompaixão e bondade para contigo depois desta interação. Uma coisa que é importante recordar: nem toda a história precisa continuar e nem todas as relações precisam ser mantidas só porque são antigas. Cada pessoa está no seu ponto da jornada e muitas vezes libertar essas pessoas não é rejeitar, não é abandonar alguém, é criar espaço para nós mesmos, para novas interações que vão ser mais saudáveis. E como a citação do Herman Hesse diz: alguns de nós pensam que aguentar situações duras torna-nos mais fortes, mas às vezes é saindo delas que nos tornamos mais fortes. Por isso, às vezes na nossa vida o que é preciso fazer é limpar a nossa casa emocional para o novo poder entrar. Novas pessoas com uma nova vibração que respeitam quem nós somos, que não nos precisamos constantemente estar a defender e que podemos ser autênticos. Lembra-te que quando viras as costas a este tipo de interações, não estás a abandonar ninguém, estás a deixar de te abandonar a ti. Se este episódio te trouxe clareza e precisares de apoio, talvez seja o momento de escolheres a mentoria de empoderamento da alta sensibilidade. Se necessitares, podes encontrar-me em sofialoureiro.com. Recorda, a tua sensibilidade não é fraqueza. O que tu precisas é de ambientes seguros para florescer. Namastê e até ao próximo episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis.